Olá, minha gente! Vamos falar então sobre indisponibilidade afetiva, né? E essa postagem que o Summer fez, como parar de atrair homens indisponíveis? Procurando os disponíveis, né? O que isso quer dizer, gente? A gente sabe os nossos padrões, né? A gente sabe onde achar os nossos padrões, a gente sabe as pessoas que se encaixam naquele perfil dos nossos padrões. E aí, foi até uma fala do Flávio Augusto, no dia daquela live com o Joel, onde ele falou assim: se tu sabe que o chão é escorregadio, não pisa nele. Né? Então, a gente sabendo dos nossos padrões, a gente tem que buscar fazer diferente. Então, se a gente sabe que a gente vai encontrar determinado tipo de pessoas naquele lugar e que é sempre a mesma coisa, o que eu vou fazer? Vou buscar outro tipo de lugar, né? Uma conversa que eu até tive aí nesse final de semana com uma amiga que era exatamente isso. Ela fala que ela atrai exatamente as pessoas que ela não quer atrair. Só que o que ela faz? Ela continua frequentando os mesmos lugares dessas pessoas. Lugares onde só tem esse tipo de... Só tem não, né, gente? Não dá pra generalizar. Mas é um padrão que ela fala, se tiver 100 pessoas, o que vai olhar pra mim é o fulano do estilo tal. Aí eu falei pra ela, será que nenhum dos 100 olhou pra ti? Só ele? Ou tu que tá focado nele? Com certeza, gente, dos 100 caras, metade deve olhar pra ela, mas ela vai olhar pra aquele. Então, ela, né? Ela tem que fazer o movimento de olhar para os outros e não de olhar para ele, entende? Então, quando a gente sabe o nosso padrão, é exatamente para a gente fazer diferente do que a gente sempre faz e não ficar no mesmo ciclo de sempre, né? Querendo consertar ou ficar com aquela mesmo tipo de pessoa, tentando que o final seja diferente. Né? Tu tem que mudar o estilo, muitas vezes olhar valores, né? Em vez de olhar um padrão que tu sempre olha, o que tu pode olhar de diferente em alguém que vai te atrair, que não seja aquilo que tu estava buscando antes, entende? Por exemplo, eu não gosto de me expor muito aqui, né? Principalmente quando tá acontecendo ainda uma situação, gosto de contar, né? Quando já finalizou algo, enfim. Mas, por exemplo, eu tô me envolvendo agora com uma pessoa completamente diferente do meu perfil, gente, completamente. Foi bem desafiador pra mim querer assumir, querer essa pessoa, querer de fato, enfim. Mas eu fiz isso tudo, né? Tô me envolvendo exatamente para mudar o padrão, desconstruir coisas, né? Botei ele várias vezes em caixinhas, né? As caixinhas sistêmicas, aí ele é assim, assim, assado, porque ele tem a vida assim, assim, assado. Aí eu vou lá e quebra a cara que não é bem assim, né? Ele já não é tão proativo, uma coisa que me incomoda, mas não posso, né? Como eu falei, botar em caixinhas as pessoas. Então, né? Tá me envolvendo com uma pessoa completamente diferente, tá me fazendo eu me enxergar. Já levei vários tapas, né, de mim mesma, assim, tipo, bem feito, Luciana, viu? Botou numa caixinha e não é bem assim. Então, eu preciso dessas novas experiências para sair de um padrão que eu tava me envolvendo. Entende? Então, quando a gente, voltando ao nosso assunto inicial, quando a gente sabe de um padrão, a gente vai conscientemente buscar um outro jeito, um outro formato. Porque se a gente continuar igual, né, sem ação, nada vai mudar. Que aí vem a resposta do Summer. Como eu faço para não atrair homens indisponíveis? Buscando os disponíveis, né? Porque quando a gente começa a se envolver, a gente já sabe, gente, né? Se a pessoa tá sendo recíproca, se não tá, o que tá acontecendo ali, se é a pessoa que tem princípios e valores semelhantes com o teu. Então a gente já sabe, né? E aí o que a gente faz? Vamos testar? Vamos mais um pouquinho pra ver, né? Que é aquele negócio do ainda tenho tempo a perder. E aí tu fica naquele processo ali e fala, foi a mesma coisa de sempre, tá? Então, aquele chão é escorregadio, então eu não vou pisar lá. Não vou pisar lá porque eu posso cair. Eu vou pisar num chão mais seguro, né? Vou procurar lugares, pessoas que tenham ideias semelhantes à minha ou, né, queiram algo semelhante ao meu, mas em outro lugar, porque naquele que tu sempre frequenta, as pessoas
as pessoas, enfim, gente, algo tem que mudar, né? É um processo seletivo. E aí é a tua forma de processo que tem que mudar. Às vezes tu tá, né, divulgando o teu currículo lá no jornal e não é aquele público lá que vai ler o jornal que é o que tu quer, né? Às vezes é o público lá do LinkedIn, enfim. Então tem que botar o currículo no lugar certo, fazer o processo seletivo de uma outra forma, né? Quais as características a pessoa tem. Outro dia eu tava vendo ainda a Natasha Ferraz, uma que eu já fiz até uma live aqui com ela tava falando que ela não ficava com ninguém assim que ela conhecia. Ela dava o telefone e aí ela só saía com a pessoa depois que chamava ela para jantar, enfim, que aí ela conhecia melhor. Ali ela já selecionava um monte de gente que não queria nada com nada, né? Então, é o que ela falava. Mude o seu processo seletivo, a forma que tu deixa as pessoas entrarem na tua vida, né? Relacionamento é uma sociedade. E aí, tu vai passando as etapas, né? Essa pessoa tem a característica ou não tem? Tem ou não tem? Age ou não age? Como? Será que vai dar certo? Eu tô fazendo a minha parte e ele tá fazendo a dele, né? E a longo prazo é um relacionamento que vai prosperar, que vai pro mais ou não? Então, gente, é isso, tá? Por isso, então, não adianta fazer 1000 coisas e não mudar na prática. Por exemplo, fazer uma constelação, ir lá e perceber que a dinâmica com a mãe é tal. Tu vai cuidar pro resto da vida, porque tu sabe qual é a base da tua dinâmica, né? Ah, eu tenho tendência a cuidar da minha mãe. Então já sei disso, a constelação mostrou uma informação, agora eu vou fazer essa postura pro resto da minha vida. Entende? Tentar cuidar isso pro resto da minha vida. De forma consciente, inicialmente, porque às vezes vai ser difícil porque tu tem aquela tendência para aquilo, mas até uma hora que vai ficar mais natural, né? Então, quando a gente tá indisponível, tá sempre no mesmo padrão, tu vai ter que fazer posturas diferentes da que tu faz, né? Começar a olhar para pessoas diferentes, dar chances para pessoas diferentes, para poder passar por um processo diferente aí, tá? Que é o que eu falo. Eu falo, não, né? A Ariana, que eu estudo muito sobre o feminino, fala muito disso. Se treinem, né? A solteirice é pra gente se treinar e se conhecer. Então, treinar com pessoas diferentes. Se a gente ficar sempre no mesmo, a gente vai ficar repetindo de ano, que a gente já sabe aquela matéria, mas não passa de fase. Então, treinar com pessoas diferentes, pessoas às vezes que tu não é tão interessada, exatamente porque aí tu consegue se perceber melhor. Quando tu é muito interessado em alguém, né, alguém que tu admira muito, enfim, tu já não consegue ser tão tu já quer agradar, né, e aí tu se desconecta lá do teu feminino, né, e quando tu não é tão interessada, tu consegue se perceber, opa, estou gostando, não estou gostando. Então, gente, treinem, procurem pessoas que têm valores, princípios semelhantes com o teu, né? Muda o filtro aí, muda o teu processo seletivo, tá? E em vez de, né, como parar de atrair pessoas indisponíveis, procure pessoas disponíveis, tá? De forma consciente, que vai ficar mais fácil aí, tá? Então compartilha aqui o que tu achou, se faz sentido, se não faz, e compartilha com quem tiver aí também, né, nessa procura ainda aí de relacionamento e tal. E a gente vai se falando, tá? Tchau, tchau.